Fala aí, turma. Aqui agora a gente continua a nossa segunda parte nessa introdução à química orgânica, estudando agora alguns outros conceitos básicos que são fundamentais para a gente entender outras partes que virão, ok? Então, no nosso primeiro vídeo, a introdução à orgânica, nós estudamos um breve histórico, né, a diferença de química orgânica para inorgânica, e estudamos os chamados postulados de Kekulé, que trazem para a gente as bases para o que a gente vai trabalhar, ok? Bom, o que são os chamados elementos organógenos? São os elementos que estão presentes em compostos orgânicos. Então, a gente viu que química orgânica é a química do carbono. Só que, além do carbono, quais outros elementos a gente encontra? Principalmente, nós temos aqui os compostos orgânicos formados por 4 elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É o que a gente chama de Chon, ok? Só com esses 4 a gente já consegue montar muitas moléculas que estão presentes aí na natureza, no nosso dia a dia, não só em seres vivos, mas também em compostos que não são encontrados em seres vivos, ok? Só que além desses outros elementos, a gente consegue alguns outros, tá? Então a gente vai ver um pouquinho esses outros elementos e também as suas valências, ou seja, quantas ligações eles fazem. Lembrando que nos compostos orgânicos, basicamente nós temos ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Então vamos lá. As valências. Primeiro, temos aqui carbono e silício, que ambos são da família 4A, então eles são tetravalentes, ou seja, fazem 4 ligações covalentes. A gente já viu que essas 4 ligações covalentes podem se arranjar de 4 formas. Quais são elas? 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples ou 2 duplas. Tá aqui as possibilidades para carbono, principalmente, mas também para o silício. Ok? Tanto é uma curiosidade aí, se a gente tivesse que trocar algum elemento, trocar o carbono por algum outro elemento químico para poder fazer toda a parte de constituição do nosso corpo, né, para dar origem aí a compostos orgânicos, o mais ideal seria trocar carbono por silício, já que eles são ambos tetravalentes e possuem aí características muito similares. Então tem como fazer isso daí, ok? Lembrando que silício é o elemento químico encontrado em componentes eletrônicos, tá? Como chips e outras coisas, ok? Também temos aqui nitrogênio e fósforo, que são da família 5A. Eles são trivalentes, ou seja, fazem 3 ligações covalentes. Como que pode ser essas 3 ligações? Pode ser 3 ligações simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla, ok? Também temos oxigênio e enxofre, família 6A, família dos calcogênios. Eles são bivalentes, fazem 2 ligações covalentes. De que forma? Ou 2 ligações simples, ou uma ligação dupla. E por fim, temos aqui hidrogênio e também os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses daqui estão em preto, são da família 7A, ok? E junto com o hidrogênio, eles formam o conjunto dos elementos monovalentes, ou seja, que fazem apenas uma ligação, então ligação simples, ok? Apenas uma ligação simples. Saber isso é fundamental porque na hora que a gente vai montar a nossa molécula, a gente tem que satisfazer as ligações de todos os átomos. Se você esquece ou confunde a valência, você pode fazer uma ligação a mais do que deveria ter ou a menos. E isso pode dar muito problema na hora de resolver um exercício, tá? Então, isso daqui, como eu disse, é uma introdução extremamente útil para a gente, ok? Continuando. Agora a gente vai dar uma olhada em diferentes tipos de carbono, né? Um critério de classificação do carbono. Primeiro critério é classificá-los em primário, secundário, terciário ou quaternário. O que significa isso? Um carbono dito primário é um carbono que está ligado a um ou nenhum outro carbono, ok? Um carbono dito secundário é um carbono que está ligado a 2 outros carbonos diferentes, tá? Não importa aí o tipo de ligação entre esses carbonos, eu tenho que ver, eu classifico carbono por carbono na minha estrutura e eu vejo a quantos outros ele está ligado. Carbono terciário, ligado a 3 carbonos diferentes. E por fim, carbono quaternário, ligado a 4 carbonos diferentes. Exemplo,
Não se assustem aí com as estruturas. Uma primeira estrutura que a gente vai ver aqui só para aprender a classificar. Tá aqui. Olha toda essa estrutura. Se a gente for classificar cada um dos carbonos, então aqui seguindo esse critério de cor, perceba que o carbono primário está em vermelho. Então, ó, esse carbono está ligado a um carbono só, primário. Esse carbono está ligado a um só, primário. Esse carbono também ligado a um outro carbono só, também primário. Já esse carbono aqui em azul está ligado a 4 carbonos, por isso que ele é quaternário. Esse daqui está ligado a 3 carbonos diferentes. Está aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, terciário. Esse daqui, mesmo fazendo uma tripla, se eu conto com quantos carbonos ele se liga a um carbono e depois a outro carbono. Então, ele está ligado apenas a 2 carbonos diferentes, então ele é secundário. Agora, esse daqui, ligado a um e a outro, secundário também. Perceba que aqui é nitrogênio, então eu não conto. Esse daqui também ligado a 2 carbonos apenas, secundário. Esse daqui está ligado apenas a um carbono, ok? Então é primário. E esse daqui não está ligado a nenhum outro carbono, então ele também é primário. Dica: carbono primário, em geral, está na ponta. Tá aqui, ó, pontas. Só que nesse caso aqui, ó, eu não tenho ponta, mas ainda assim eu tenho carbono primário. Então, assim, se eu pego os carbonos das pontas, fica mais fácil saber que eles são primários. Mas tem que lembrar que podem existir outros que estão lá no meio da cadeia que também são primários, ok? Então, tá aqui um critério que é um critério extremamente simples, né, um conceito muito básico de química orgânica, mas que depois interfere aí, inclusive nas reatividades, enfim, então tem coisas que a gente vai usar essa classificação, tá certo? Outra classificação, a gente pode chamar um carbono de carbono quiral ou também de carbono assimétrico, é a mesma coisa, tá? Falar carbono quiral ou carbono assimétrico. E aí a gente representa por um asterisco do lado desse carbono. O que é um carbono quiral ou assimétrico? É um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Como assim grupo? Não precisa ser 4 elementos diferentes. Eu tenho que olhar o conjunto inteiro. Se for coisa diferente, é um grupo. Por exemplo, tá aqui, ó, esse carbono que está marcado aqui, ó. Ele está ligado a um hidrogênio, a um OH, a um CH3 e a um CH2CH3. Perceba que ele está ligado aqui, ó, carbono e carbono. Não tem problema. Por quê? Esse grupo CH3 é diferente desse grupo CH2CH3. Então, como ele está ligado a 4 coisas diferentes, esse carbono aqui é um carbono quiral ou carbono assimétrico. São vários os exercícios, inclusive de segunda fase, que pedem para identificar qual é o carbono quiral da molécula. A molécula pode ter vários carbonos quirais, tá? E isso vai interferir também em outras coisas lá na frente. Por exemplo, se eu olho esse carbono aqui embaixo, ele não é quiral. Por quê? Porque ele está ligado a tudo isso daqui em cima, né? A esse carbono que tem tudo isso, mas ele está ligado a 3 hidrogênios. Não são 4 grupos diferentes, tá? Por quê? Está ligado a hidrogênio e a hidrogênio também. Então, não tem por que chamá-lo aqui de carbono quiral. Esse daqui não é. Também esses daqui não são quirais, apenas esse daqui, ok? Outra classificação simples, mas muito importante para a gente saber fazer, ok? Agora a gente vai, para poder fechar essa primeira parte de introdução, aprender a representar as nossas cadeias carbônicas. Existem várias formas de representá-las. Vamos entender quais são elas, né, qual que é a diferença de uma para outra, porque o exercício às vezes pede uma representação específica. Primeira representação, a chamada fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É uma fórmula que me indica quantos e quais átomos há na minha molécula. Eu não sei quem está ligado com quem, eu sei apenas quantos átomos e quais são esses átomos. É como se fosse a embalagem de um quebra-cabeça, né? de um conjunto de Lego. Ele fala, nessa embalagem vem tantas pecinhas de tal tipo, tantas de tal tipo. Aí com essas peças eu posso montar de várias formas. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, essa molécula, C3H6, eu não sei quem está ligado com quem. Eu posso falar apenas dessa fórmula que eu tenho 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Apenas isso. É isso que eu consigo falar com a fórmula molecular, ok?
São vários exercícios que pedem qual a fórmula molecular dessa cadeia, te dá um composto. É só você contar quantos de cada átomo e quais são eles, ok? Lembrando que em compostos orgânicos, em geral, vem carbono primeiro, depois hidrogênio e depois vem os outros, ok? Então, carbono e hidrogênio, em geral, a gente coloca no comecinho da fórmula. Outra representação é a chamada fórmula mínima ou também fórmula empírica. Como o próprio nome diz, mínima indica a menor proporção entre a quantidade de átomos na minha molécula. Tá? Então, vale aqui ressaltar que não necessariamente vai existir um composto somente com aquela menor proporção. Às vezes não existe, só que é a menor proporção. Como assim? Por exemplo, se eu pego essa mesma molécula aqui, ó, C3H6, eu percebo que eu consigo simplificar a proporção. Por quê? 3 e 6 são múltiplos, eu consigo dividir tudo por 3. Então, se eu simplifico essa fórmula molecular, eu consigo chegar nessa fórmula mínima. Então, a fórmula mínima desse meu composto é CH2. Perceba que a proporção aqui é a menor possível, né? Ou seja, para cada um carbono, eu tenho 2 hidrogênios. É o que acontece aqui. Essa molécula aqui, né, essa estrutura não existe. A gente não encontra na natureza uma estrutura CH2. Não existe isso, tá? Ela sozinha, ela isolada. Só que ela vai me indicar a menor proporção na quantidade de átomos. Isso daqui, para algumas análises, é muito importante conseguir fazer, porque a máquina pode te dar lá valores das proporções. E com o valor das proporções, você consegue chegar na estrutura do composto, tá certo? Às vezes, né, nesse caso, não coincidiu a fórmula molecular com a fórmula mínima. Em alguns casos, quando não for possível simplificar a fórmula molecular, ela por si só já é a fórmula mínima. Por exemplo, a fórmula C2H6O significa que eu tenho apenas um oxigênio. Não tem como simplificar todo mundo, porque aí eu tenho que dividir todas as quantidades pelo mesmo valor. Como 1 já é o menor valor inteiro, eu tenho que parar nesse C2H6O. Então, eu já tenho ali, na fórmula molecular, a minha própria fórmula mínima, tá certo? Então, aqui, um detalhe aí que pode aparecer para a gente nos exercícios. E das representações, uma das fundamentais aqui, a chamada fórmula estrutural. Como o próprio nome diz, vai me trazer a estrutura, tá? Nesse caso, aí sim eu consigo saber como esses átomos estão ligados. Então, quem está ligado com quem e tudo mais. Só que existem várias formas de representar usando a fórmula estrutural. Vamos ver quais são elas. Então, por exemplo, eu pego aqui novamente o C3H6. Como que eu posso representar essa molécula? Primeiro, eu posso representar ela assim, ó. Se a gente contar aqui, ó, C3H6, ok? Tá aqui a quantidade de átomos exatamente do jeito que ele pediu para a gente. Essa estrutura aqui é a chamada fórmula estrutural plana. Por quê? É como se eu pegasse os meus átomos e colocasse eles colados na tela, ok? Eles estão num plano, não aí eu não consigo enxergar uma estrutura tridimensional nem nada, apenas uma fórmula estrutural plana. Muitas vezes ela já é suficiente para a gente saber aqui um detalhe da molécula. Mas também pode aparecer uma fórmula desse tipo aqui. Perceba que é a mesma molécula, olha só, tá aqui, ó, C3H6, só que agora é uma outra representação. Essa representação é a chamada fórmula estrutural espacial. Por quê? Ela respeita o jeito que os átomos se organizam no espaço. Para a gente saber como eles se organizam, tem que ver aqui que tipo de carbono que eu tenho. E isso a gente vai estudar mais para frente quando a gente estudar a hibridização de carbono, tá bom? Para saber aí qual que é a geometria dele. Mas aqui, vale a gente saber o que significa esse traço e esses dois riscos aqui, essas duas cunhas diferentes. Vamos lá. Quando eu tenho um traço simples, né, ou mesmo aqui o traço da minha ligação dupla, não importa. Esse traço indica que a minha ligação está no plano. Então, é como se eu estivesse falando aqui que a ligação está na tela aí do que você está assistindo. Tela do computador, do celular, enfim. Ela está aqui na tela. Já essa cunha aqui pintada mais grossa, ela é uma ligação que indica que está fora do plano. Como assim? Ela está mais perto do seu rosto do que essa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a minha mão, que é o plano,
o que está mais perto de você, no caso aqui a ponta do meu dedo, está fora do plano, então está indo na sua direção, tá certo? Isso daqui indica uma estrutura tridimensional, ok? E eu tenho aqui essa cunha tracejada, indica que está dentro do plano, então está para trás, está mais longe de você. Só a gente pensar assim, ó, como ela está mais pintada, eu consigo ver ela melhor, então ela está mais perto de mim. Então, ó, essa daqui está mais perto de você, né? Essa ligação, esse hidrogênio está mais perto de você e esse daqui está jogado para o fundo da minha estrutura, ok? Então, aprender a enxergar essa representação é muito útil nas várias moléculas que a gente vai estudar, ok? 2 exemplos aí de fórmula estrutural, plana e espacial. Vamos ver alguns outros. Também temos aqui, essa daqui é a chamada fórmula estrutural condensada. Se eu tenho aqui a condensada, eu não preciso indicar as ligações simples, ok? Ou se eu quiser indicar apenas as ligações simples entre carbonos, eu também posso. Cuidado, porque na estrutural condensada eu também escondi aqui a minha ligação dupla. Então, ainda assim é o meu C3H6, tem aquela ligação dupla, igual a gente viu no slide anterior, mas a ligação está aqui, ó, ela não está aparecendo. Como que eu sei, então, que é uma dupla? E para isso a gente vai lembrar que carbono ao todo tem que fazer 4 ligações. Esse carbono aqui, se eu coloco ele fazendo uma simples com esse carbono, uma simples com esse e uma simples com hidrogênio, ele está fazendo apenas 3. Então, falta mais uma ligação. Aí sim eu completo com uma dupla. Então, você vai olhando carbono por carbono na hora de montar e vai transformando. Para quem está estudando orgânica pela primeira vez, às vezes é difícil enxergar que tem uma ligação dupla aqui no meio. Qual que é o meu conselho? Se o exercício te deu essa estrutura, e você precisa analisar ela, transforma ela dessa estrutural condensada para a estrutural plana, por exemplo, que a gente viu. Pelo menos para mostrar as ligações entre os carbonos, que são fundamentais no nosso estudo, ok? E um outro tipo de representação muito comum e que nós vamos dar bastante nas nossas aulas aqui é essa representação aqui, que é a chamada fórmula de linha ou fórmula de bastão. O que eu represento nessa fórmula de linha ou bastão? O que significa isso? Eu represento apenas as ligações entre os carbonos, ok? Ou entre átomos de carbono com outra coisa. E cada ponta, então aqui ó, tem uma ponta aqui, outra ponta aqui e outra ponta aqui. Cada ponta é um carbono. E o que falta de ligações para completar no meu carbono é hidrogênio, tá? É muito importante saber essa representação. Então, aqui, ó, por exemplo, esse carbono está fazendo uma ligação simples com esse. Faltam 3 ligações para esse carbono. Então, as 3 ligações que faltam são os 3 hidrogênios, que está aqui, ó, os 3 hidrogênios. Então, ó, é a mesma estrutura com representações diferentes. Aqui, esse carbono está fazendo 3 ligações apenas. Aqui, uma dupla e uma simples. Falta mais uma ligação, é hidrogênio. É justamente esse hidrogênio aqui. E aqui na ponta, eu tenho apenas uma ligação dupla. Faltam mais 2, são os 2 hidrogênios que estão faltando aqui, que estão ligados aqui. Tá? Então, muito importante saber transformar essa notação aqui. Se tivesse algum elemento além de carbono e hidrogênio, eu precisaria mostrar oxigênio, nitrogênio, aí sim eu mostro e mostro também a ligação. O que eu não mostro aqui são os carbonos, eles ficam escondidos aqui nas quinas, e os hidrogênios que eu não mostro nem a ligação deles, tá? Então, fica aqui um cuidado para a gente ter. O último tipo de fórmula que ele pode pedir é a chamada fórmula de Lewis, ou também fórmula eletrônica, que a gente estuda lá em ligação covalente. É muito simples. Para fazer a fórmula de Lewis do composto, é só você trocar cada traço, né, cada ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, cada traço por 2 pontos. Por exemplo, tem aqui ó, essa estrutura, o C fazendo 4 ligações simples com os hidrogênios. Cada traço eu troco por 2 pontos. Então, essa é a fórmula estrutural plana, essa é a fórmula dita eletrônica, ou fórmula de Lewis. Ok? A gente fecha a nossa primeira aula aí com introdução orgânica
E agora a gente vai ver mais alguns conceitos um pouco mais aprofundados, já usando isso que a gente estudou, para a gente entender melhor o nosso estudo de toda a química orgânica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.